Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 13 de março de 2024. Estamos começando mais um Momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. E vamos, como sempre, estar orando. Logo em seguida vamos estar entrando para a palavra, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Senhor, me ajuda a estar na Tua presença, te buscando, te adorando, te glorificando. Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. E me ajuda, Pai, a ser uma serva verdadeira, a te servir de corpo, alma e espírito. Eu apresento também, Pai, aquilo, Pai, que o Senhor tem pedido para mim fazer, que eu possa fazer da melhor forma, Pai, que o meu eu venha diminuir e que o Senhor venha a ser exaltado sobre a minha vida. Eu apresento também a vida daquela pessoa que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo essa live. Que o Senhor possa estar indo de contra, ajudando, fortalecendo, cortando laços, fazendo as obras das trevas, abrindo a mente para entender a Tua palavra, tendo vontade e sede de Te buscar. É o que eu desejo neste dia e eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Provérbios 22, né? Vamos estar meditando. É uma palavra que tem um versículo bem conhecido, tá bom? Mas que é de grande valia para mim e para você nessa manhã. Somente pra gente que é mãe, né? Somente 4. Um de 17, uma de 14, um de 8 e um de 3. Né? Vamos lá? Provérbios 22 diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessa as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Olha que lindo! Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abrir a minha mente para que eu possa passar aquilo, Pai, que o Senhor tem para falar comigo e com aquele ou aquela irmã que vai estar ouvindo, qualquer pessoa do outro lado. Que o Senhor possa alcançar, Senhor Deus, para que o seu nome venha a ser exaltado e glorificado. Eu te peço que eu diminua e que o Senhor cresça. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Sabe, esses dias a gente tem meditado um pouco no livro de Provérbios, né? Porque Provérbios é um livro de muita sabedoria, né? No hebraico, o provérbio é traduzido como um zombar, né? Como um oráculo, alguma coisa parecida assim. Mas é algumas verdades que tem no comportamento humano constante, né? Coisas que a gente pratica e que a gente nem percebe, mas que muitas vezes nos afasta de Deus, né? Nos leva para longe do Senhor, né? A gente sabe que provérbio também, ele está muito ligado a Salomão. Provavelmente foi ele que escreveu a maioria dos provérbios, né? Porque ele era um homem muito sábio e inteligente, da parte de Deus, pela misericórdia, né? Porque ele não buscou riqueza, ele buscou sabedoria e Deus o abençoou grandemente. E no provérbio 22, ela tá falando aqui: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro, né?
Então, é a boa reputação, né? Tem gente que não se importa com a boa reputação, né? Mas a gente também tem que entender algo. A boa reputação está ligada em quem olha pra você. Tem gente que não gosta de você e ela vai te defamar, né? Então, assim, mas a boa reputação tem que partir de você. Você tem que ter uma boa reputação. Agora, como os outros interpretam a sua boa reputação, é problema deles, né? Porque se você é uma pessoa honesta, digna, respeitosa, uma boa esposa, uma boa mulher, né? Você não é caloteira, você não anda no meio da roda dos escarnecedores, isso com certeza vai incomodar as trevas, né? Mas você tem uma boa reputação, uma boa fama perante Deus. Aqueles que têm os olhos puros vai conseguir enxergar isso, mas aqueles que não têm, de maneira nenhuma, né? Vai querer denegrir a sua imagem. Mas tenha em mente que Deus, ele conhece quem são os seus, né? Ele diz assim, o rico e o pobre têm sido... o rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o criador de ambos. Quem criou ambos? Foi Deus. Deus, ele criou toda a humanidade. Deus criou todo mundo. Eu sempre falo de Salmo 24, porque é muito tremendo. Diz assim, do Senhor é a terra, sua plenitude, tudo que nela há. Por quê? Porque quem criou foi Deus, né? Então, a gente tem sempre em mente que foi Deus quem fez, né? Então, quando a gente vai em Provérbio 14, 31, diz assim, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Minha avó que sempre falava, quem dá aos pobres, né? Quem dá aos pobres, né? Honra a Deus. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, sabia? Que a gente tem que fazer o bem independentemente da pessoa, né? Porque tem gente não. Isso é natural do ser humano, né? Do ser humano caído, do ser humano do pecado adâmico, né? Eles querem bajular quem tem. Quem não tem, eles não querem, né? Mas Deus diz assim, que o rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Deus criou ambos, tanto o rico como o pobre. A gente vê em Lucas 17, né? Eu gosto muito de falar do rico e Lázaro, né? O rico não tinha nome, ele era rico. E Lázaro tinha nome. Né? Os cachorros lambiam as chagas de Lázaro. E o rico tinha linho, vestes de linho pura. Né? Mas quando morreram, teve uma separação. Né? E a gente tem que entender que a sua salvação, ela não está atrelada ao que você tem, ao que você é, a sua posição. E sim a sua vida com Deus, né? Igual eu acabei de falar aqui. Às vezes a nossa reputação não está atrelada ao que os outros pensam de você, mas o que Deus vê quem você é quando alguém não vê, né? É o caráter, isso chama caráter. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre consequências. Isso é muito para adolescente e para gente imprudente também. Você tá vendo que a pessoa tá sendo falsa, que o ambiente não é legal, mas você tá insistindo, vai ter consequência, né? Porque a gente tem que vigiar. Às vezes a gente já passou, né? A gente como mãe, a gente fala assim, ai filho, não faz isso. Ai mãe, você é muito chata, que não sei o que. Filho, a mamãe tá falando que a mamãe já passou. Mamãe já sabe do que ela tá falando. Mas muitas vezes é necessário que nossos filhos passem. A gente não tem como impedir, né? Eles vão ter que passar para ele aprender como eu e você aprendeu. E a gente aprendeu na raça, né? Isso é muito importante. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas e honra e a honra e a vida, né? Você é humilde? Você tem temor do Senhor? Né? Isso é rico. São as riquezas, é honra, é vida. Tem gente que acha que riqueza, honra e vida é só você ter dinheiro, você ter isso, ter aquilo, e não é, né? O mais importante é você ter temor, ser uma pessoa humilde perante o Senhor. Deus diz assim, no caminho do perverso há espinhos e armadilha. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Quantas pessoas perversas, né? Quantas pessoas sanguinárias, quantas pessoas ruins, quantas pessoas mentirosas, caluniadoras. Às vezes você nem sabe, você tá num ambiente, igual ontem, tava mostrando, né, um sequestro que teve de um ônibus lá no Rio de Janeiro. Então, a pessoa tá indo viajar, de repente você vai imaginar que haverá um arrebatamento, né? De repente alguém vai entrar, vai arrebatar, vai sequestrar, vai ameaçar? Não, né? Mas esses tipos de pessoas há em todo lugar. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento, ligado no trono do Senhor, né? Porque, né, o caminho do perverso é espinho e armadilha, muito, muito, muito. Aí ele vem abrir pra mim, pra você, né? Porque o perverso o quê? Eles buscam honra do homem, buscam sabedoria. Eles não querem ter humildade não, né? Eles querem só se engrandecer, né? Manter-se
Longe dele é a melhor coisa que a gente pode fazer. Quanto mais a gente puder evitar esse tipo de gente na nossa vida, a gente tem que evitar. Isso a gente aprende com o tempo, são experiências da vida, né? Aí diz assim, 6, instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela, mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele, né? Qual o objetivo que você tem para sua filha, para o seu filho? O que você tem instruído ele no caminho do bem? Qual é o exemplo que você tem dado, as instruções, né? Porque a gente, como mãe, a gente procura sempre instruir os nossos filhos naquilo que é reto, naquilo que é certo. Eu, como mãe, ensino os meus filhos tudo que é certo. Procuro fazer o que é certo e procuro dar exemplo daquilo que é certo, né? Eu não apoio aquilo que é errado de jeito nenhum. Muitas vezes, ai, mãe, você é chata, você é isso, você é aquilo, né? Mas a gente entende, como diz Provérbio 29:15, a vara da correção, da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e vergonha a sua mãe, né? A gente tem que corrigir nossos filhos. É mais que obrigação nossa. Discipline seu filho e este lhe dará paz, dará grande prazer à sua alma. A gente tem que disciplinar. A gente está num tempo hoje onde os jovens de hoje, eles têm tudo na ponta da língua, as crianças, né? Você já fala e já tem resposta. Mas a gente tem que disciplinar. Tem sim. Tem que disciplinar seu filho com a vara, né? Apesar que hoje o pior castigo para os adolescentes é você, para as crianças, é você tirar o celular, né? Eles surtam. Antigamente era a vara. Hoje é o celular, é o YouTube, a Netflix. Aí ficam sem direção. Mas a gente tem que instruir. A gente não vai ficar espancando os nossos filhos, né? Mas a gente ouve, a gente tem que conversar, ouvir e tem que disciplinar. Porque mãe e pai, que é pai e mãe, tem que conversar com seus filhos. É muito difícil, né? Tem pais que falam, ai, fulano falou, mas peraí, e você já ouviu seu filho para ouvir o que ele tem para falar? Né? Aqui em casa, quando alguém chega e fala, não, eu vou ouvir os meus filhos primeiro. Eu não vou disciplinar eles antes de ouvir. Então, eu vou ouvir os meus filhos e depois eu vou disciplinar. Se eles estiverem errados, né? Eu vou cair matando em cima. Eles sabem que eu sou dura nessa área, nessa parte, né? Mas eu não vou dar razão pro povo lá fora antes de conversar com eles. Porque tem pai e mãe, né? A minha mãe era assim, ela nunca me ouvia. Ela ouvia o povo lá fora e já via igual uma oncinha, sabe? Não criou, mas via igual uma onça em cima. Né? Meu pai não, meu pai já ouvia, perguntava, minha avó também. Né? Então isso faz com que você tenha um respeito pela pessoa, né? Um carinho, um temor, né? Isso é muito importante. Né? Agora o medo não traz respeito, de jeito nenhum. Então assim, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta, né? Então quando a gente pede emprestado é muito ruim você pedir emprestado. É coisa triste demais, né? Muitas vezes você pede quando você não tem jeito. Eu prefiro dar do que pedir. Quem me semeia injustiça colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Quantas pessoas é injusto, né? Quantos pais injustos, quantas mães injustas, né? E isso é o quê? Né? Muitas vezes, aí depois você fala assim, nossa, mas por que essa mãe é esse... Mas você não sabe que o pai e a mãe foi no passado pro filho, né? Salvo algumas partes que o filho é ruim. Mas tem muitos pais e mães que é perverso com os filhos, né? Então ele vai colher o que ele tá plantando, né? E muitos são arrogantes, soberbos, né? Adora tripudiar, judiar, bater. Aí não esquece que um dia pode ficar velho, né? E é difícil. A roda gigante gira, né? Quem é generoso será abençoado, pois reparte seu pão com o pobre, né? Então a gente sempre tem que repartir. Sempre ser generoso. Generosidade é um dom de Deus, né? Ser generoso é muito bom. Muito bom. Eu sempre gosto de ser generosa, de ajudar. E eu sempre... Às vezes falo, nossa, mas você é boba. Não, não é questão de ser boba. Cada um dá o que tem. Aí se a pessoa não recebeu e não fez bem, problema dela, é de Deus. Mas sempre o que vai vogar é a minha consciência com Deus. A gente tem que entender o que importa é o que Deus está vendo de você. Agora o que os outros estão vendo e falando, aí né? A boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Então, assim, tem gente que não tem nada de bom. Então, ela vai ofertar o veneno que ela tem. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, sem essas contendas e os insultos, né? Pessoas zombadoras tem em todo lugar. Isso é muito ruim, sabe? E às vezes, se você se permitir, você tá igual o zombador, sabe? E isso não é legal. Não é legal. A gente vê que, quando fala de zombador aqui, diz que em Gênesis 21:10,
E disse a Abraão, livra-se. E disse a Abraão, Sarai, né? Disse a Abraão, livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino. Tudo por causa de uma zombaria, né? Na festa, diz aqui no 8, né? 21:8. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho da Agar, egípcia, egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Então ela ficou irada, iradíssima, né? Então, isso acabou causando-lhe um grande transtorno, né? E aí ele foi mandado embora com a sua mãe. Tudo por causa de uma zombaria, né? Mas é bem complicado, né? Tem gente que vive zombando do próximo e acha isso bonito, né? Denegrir a imagem do outro, ficar rindo, zombando, debochando, é muito triste. Diz assim, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Então a gente tem que ser sincero, né? A gente tá num tempo onde as pessoas são tão falsas que quando acha alguém sincero, acha que você é igual a eles. Mas Deus, ele conhece o coração dos seus, né? Não adianta. Os olhos do Senhor protege o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis, né? Deus, ele conhece, filha, tudo. Deus conhece tudo. Então, é bem complicado, né? Diz assim, o preguiçoso diz, há um leão lá fora. Acabar minha live. E ele diz assim, os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso, há um leão lá fora, serei morto na rua. O preguiçoso, para não trabalhar, faz de tudo, né? Você lembra do seu Madruga? E assim vai. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. Então, temos que estar sempre vigilante, né? Tanto para o homem como para a mulher, ambas as partes. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina e a livrará dela. Então, a gente tem que disciplinar os nossos filhos, né? Acabamos de falar ali. Disciplinar é uma coisa, machucar e judiar é outra, tá? Disciplinar é conversar e explicar por que ele está apanhando. Isso que é, ouvir a criança e depois disciplinar. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, com quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Quantas pessoas, né, tira do pobre para enriquecimento ilícito, né? Para agradar o rico, para dizer quem tem, para gente, isso é horrível, isso é falta de caráter, maldade. É falta de caráter que é o que mais tem hoje em dia, infelizmente. Sempre houve, e não é diferente nos dias de hoje. Aí vai dizer assim, ditado dos sábios. Preste atenção e ouça os ditados do sábio. E aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todo à ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Sempre temos que confiar em Deus, sempre no Senhor. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou? Sempre temos que estar com a verdade. Sempre estar com a verdade, porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. Nosso Deus, ele não compactua com mentira, com fofoca, com falsidade. A gente tem que ser sempre sincero, porque a gente vai dar conta naquele grande dia. Sempre. Apesar que, salvo que, a gente está num tempo, eu sempre friso isso aqui. Aquela pessoa que mente, que engana, que é falso, fingido, sempre vai ter gente para apoiar. Agora aquele que fala a verdade, que é sincero, não. Mas o mais importante é que o maior apoio está sobre você, que é apoio de quem? Daquele que os olhos estão em todo lugar contemplando os bons e maus, de quem? De Deus, aqui a gente vai dar conta. Entendeu? Muitas vezes a gente fica triste, fica frustrado, fica chateado. Fica, com razão, claro. Você fala, meu Deus, fulano tá mentindo, tá enganando. Fulano é mentiroso, é falso, é fingido e tem gente apoiando, sim. Porque sempre vai ter gente que gosta desse tipo de gente. Mas Deus, ele repugna, ele rejeita esse tipo de gente. Então eu e você temos que ter uma conduta para com Deus sempre. Em todo lugar. Você tem que ser você. Eu sempre bato nessa tecla. Né? A humildade. Temos que ser humilde, porque o nosso Deus é humilde, né? Ele foi tão humilde que ele se fez tão pequenininho, entrou no ventre de Maria, né? Ficou pequeniníssimo. Entrou ali no ventre de Maria, a humildade dele, né?
Ele se destronou de toda a sua glória, do seu trono, para que estivesse, né? Aqui na terra, andar junto comigo e com você, né? Para deixar o Espírito Santo de Deus junto comigo e com você, assim. Eu falo com os nossos antepassados, aqueles que tiveram o prazer de andar com Jesus, né? É que não explore o pobre por serem pobres, nem oprime os necessitados no tribunal. Quantas pessoas, né, exploram o pobre e a viúva? Meu Deus, necessitados, nem se fala quantas pessoas explora, né? Quantas? No tribunal, né? As viúvas, né? As pessoas mentem, enganam e arrumam falsa testemunha. Mas Deus está vendo tudo isso, né? Possa ser que no tribunal do homem a gente foi enganado, mas no tribunal de Deus, não. Deus está vendo todas as coisas, né? Pois o Senhor será o advogado dele, despojará da vida os que os despojarem. Deus é o nosso advogado. Ele é o teu advogado, ele é o meu advogado. E cabe a mim e a você fazer o quê? Chorar aos pés do Senhor, clamar, pedir ajuda, perdão, faz justiça, meu Deus. Fazer igual a mulher lá com o juiz Inico, lá acho que é em Lucas 11, né? Ai, julga minha causa, julga minha causa. Né? Até uma hora Deus se levanta e julga, né? Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Tem gente que vive de mau humor. Tem gente que se ira com falsidade. Somente se você falar mentiroso, se você falar e contra a mentira dele, pronto, já fica irado. Mente mais que os dentes. Mas se você falar é mentira isso, pronto. Aí já fica nervoso, já fica todo nervoso, já fica toda nervosa. Por quê? Porque é mentiroso. Porque é mentirosa, né? E aí já fica de mau humor. Isso é terrível. Pessoas mau caráter, né? Sempre existiu e sempre vai existir. Mas a palavra do Senhor sempre diz, a gente não pode esquecer. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, né? Então, cabe a mim e a você se examinar. E ver se a gente está de acordo com o Senhor. Porque a gente acabou de ler aqui no 22:2. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o criador de ambos, né? O Senhor é criador do rico, do pobre, do mau caráter, do mentiroso, do falso. Daquele que é certo, daquele que tenta fazer o que é certo, de andar no caminho do Senhor, que não anda na roda dos escarnecedores. Deus é o criador de ambos. Mas naquele grande dia já haverá uma separação, né? A partir da morte já tem um vínculo quebrado. Um vai pro Hades e outro vai... né? Vai pro seio de Abraão, os antigos nessa época, né? O outro vai pro descanso, esperar ali no Senhor, né? A vinda do Senhor do julgamento. Mas procure sempre fazer o que é reto. Sempre. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Só a ganhar, né? A pessoa que tem um caráter de boa índole, perante Deus, você só tem a ganhar. Porque se você tem uma boa índole perante Deus, você vai ter perante os homens. Isso é inevitável. Entendeu? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que o seguem. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilhas mortais. Quantas pessoas andam com gente mentirosa e tá mentindo? Quantas pessoas andam com gente falsa, a pessoa mente e tá apoiando. Tá vendo que a pessoa tá com falsidade, com mentira, caluniando, enganando, fingindo. E a pessoa tá lá junto. Por isso que a palavra fala, cairá, né? Do contrário, você acabará imitando essa conduta. Tá lá do mesmo jeito. E acha que é normal, que é natural. Apoia. Apoia os erros da lei, né? Isso é muito triste, igreja. É muito triste, né? Mas Deus tá vendo, né? E aí quando a pessoa fica imparcial, ai, mas a pessoa não quer, eu não posso fazer nada. Mas é fulano. Não, filha. Você sempre pode fazer alguma coisa. Sempre fazer o que é certo, nunca o que é errado. Não apoia. Não apoia o erro alheio. Não apoia. Não, eu não apoio. Não apoio porque, assim, eu sei o Deus que eu sirvo e a balança do meu Deus não é enganosa. A balança de Deus é justa. É muito justa, sabe? E a gente não pode aceitar, né? Não seja como aqueles que com aperto de mãos, tá no 26, né? 22, 26. Não seja como aqueles que com aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívida. Tem gente que é uma bondade, um sorriso na rua, todo mundo é amigo, todo mundo é bom, e ajuda um, ajuda outro na falsidade, mas dentro de casa é um cão, né? Por meio da família não vale nada. Do que adianta, né? E se torna fiadores de dívida, o que adianta, né? Nada. Nada, não adianta nada, né? Ele fala bem claro aqui, não seja como aqueles que com aperto de mão, oi amiga, amigo de todo mundo. Empenham-se com os outros, né?
vai, ajuda e faz, não fala não, né, para os outros na rua. E quando chega em casa fica murmurando, não fala com sinceridade, né? São pessoas que não falam com sinceridade. Deus não se agrada disso. Provérbios 26, 24 e 25 diz. Vamos lá? 26, 24 e 25. Quem odeia disfarçar as intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade, embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em pública. Então tem gente que é fingido, né? Ixi, igreja, é demais, sabe? E isso é muito difícil, sabe? As pessoas, infelizmente, esse tipo de gente nunca vai querer ter compromisso com Deus, porque gosta da maneira de ser, gosta de ser fingido, gosta de ser falso, gosta de ser mentiroso, gosta disso tudo, né? Mas a palavra do Senhor diz que, infelizmente, uma hora a casa vai cair, né? E quando a casa cai, espero que não caia, né? Antes da pessoa cair em si e se converter verdadeiramente a Deus. E a gente precisa ter isso sempre em mente, sabe? Sempre, igreja, sempre, 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 né? A gente tem que ter sempre isso em mente. A gente tem que agradar a Deus e não aos homens. Tem gente que quer agradar o homem e acha que é bonito e vai, fica todo cheio. Não, filha. A gente tem que agradar aquele a quem a gente há de dar conta naquele grande dia. A gente não pode. A palavra do Senhor diz assim pra você: você não pode temer o homem que mata a sua carne, mas você tem que temer a Deus que mata a sua carne e joga a sua alma no inferno. Isso é verdade verdadeira, porque esse é o nosso Deus que criou tanto o homem bom como o homem ruim, né? As trevas e a luz, o dia e a noite, tudo pertence a ele. E diz assim: se você não tem como pagá-la, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Então, muitas vezes a gente pede emprestado e não consegue pagar. Eu já passei por isso e passo, né? E eu falo: Senhor, me ajuda. Eu sei que vai chegar um dia, em nome de Jesus, sabe? Que eu vou colocar tudo em dia. Infelizmente, a gente passa por esses momentos. Quem é que não passa? Quem nunca, né? Mas a gente tem que aprender a dar satisfação. Uma hora eu vou pagar. Em nome de Jesus. Mas é aquela pessoa que depois que pede emprestado e fica de mal de você. Misericórdia. Misericórdia, só pra não pagar. Ou aquelas histórias que a gente vê na TV que ainda mata a pessoa, né? Pra não pagar a dívida. É só Deus. Mas Deus, ele vê todas as coisas, né? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam a propriedade que foram colocadas. Antigamente, quando a pessoa comprava um terreno, eles marcavam com aqueles pedaços de pau, né? Então, ou seja, assim, não seja ladrão, não tire da sua parte e põe na parte do outro. Seja justo, né? Tá falando aqui, seja justo. Entendeu? Temos que ser justo. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Então, quando alguém é habilidoso, tem uma habilidade, tem pessoas que são super habilidosas, né? Que tem dons maravilhosos. Eu mesmo tenho uma amiga que ela pinta, que é um dom dela que não existe. Mavi, ela pinta perfeitamente. É um dom de Deus, uma habilidade que Deus a deu. A gente vê também aqui que José, ele era administrador, era um dom que Deus o deu. Então, aonde ele ia, né, ele se saía bem. No cárcere, né, na casa de Potifar. Quando, né, Faraó colocou ele para administrar, então era um dom que ele tinha, né. E qual o seu dom? O dom de Davi era músico, né, Davi, ele cantava. A palavra diz que quando ele tocava a harpa, o espírito mau que estava em Saul saía, né? A gente lembra de Urã também, né? Que fazia os artifícios de bronze. Você lembra dele em 1 Reis 7,14? Vamos lá? 1 Reis 7,14. Só para você ter uma ideia. Então, a gente vê que Deus... Tudo isso foi na dedicação do templo, tá? Quando eles estavam fazendo o templo... ele tinha esse dom que Deus o deu, era uma dádiva,
7:14, né? Os utensílios do templo, 1 Reis. E o rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxeram Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de uma cidade de Tiro, artifício em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Então, ele tinha esse dom, né? Ele tinha este dom. Então, o dom que Deus te deu, faça o melhor, né? O dom que Deus te deu é para você usar da melhor forma, né? E Deus, ele vai te honrar. Sempre. Entendeu? O dom de Hurão. Então é isso. Provérbios, ele é sempre para nos instruir. Então, foi para as crianças e para mim e para você também. Ande no caminho do Senhor. E encontrará vida, paz para você, para a sua família. Amém? Não esqueça. Fique de joelho. Sempre que puder, dobre o joelho e ore a Deus. É uma fortaleza. Sempre que puder, jejue. Leia a palavra. A palavra do Senhor diz assim que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. E para andarmos no caminho do Senhor é na luta. Amém? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.